Olá a todos, mais uma vez estamos aqui, continuando a mensagem do Sermão da Montanha. Hoje, Mateus capítulo 5, versículo 4, felizes os que choram. Diz assim Mateus capítulo 5, versículo 4, felizes os que choram, porque serão consolados, ou bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra chorar aqui no original grego é a palavra pentel, que significa chorar, prantear, lamentar, estar triste. Chorar, portanto, é a pessoa que está entristecida, está lamentando por alguma coisa. Mas é interessante que em Lucas capítulo 6, versículo 21, onde também fala do Sermão da Montanha ou o Sermão da Planície, Lucas não usa a mesma palavra grega que aparece aqui em Mateus capítulo 5. Lá diz, bem-aventurados os que choram, mas a palavra original que Lucas usa é outra palavra, é a palavra klaio, que significa enlutar, ou seja, estar de luto, ou sentir dor por algo, não é? Ou por alguém, uma dor de perda. E geralmente essa palavra klaio aparece no Novo Testamento relacionadas a momentos onde há alguém falecido, quando alguém está chorando, não é? Ou está triste pela perda de uma pessoa. Mas, por exemplo, em Mateus capítulo 26, versículo 75, após Pedro ter negado Jesus, o texto diz que Pedro chorou amargamente. E aparece lá essa palavra klaio. Então, Pedro sentiu uma dor profunda, claro, por aquilo que ele havia feito, mas também porque Jesus estava sendo levado para ser condenado. Então aquele choro de Pedro era um choro de alguém de luto, alguém que tinha sofrido uma perda, não é? Então ele estava com aquela dor profunda. Então Mateus usa um termo mais ligado à ideia de estar triste, de estar chorando, não é? E Lucas usa um termo um pouco mais profundo, com a ideia de estar de luto, estar sofrendo uma dor profunda. E aqui a consequência de Mateus é que aqueles que choram serão consolados. E a palavra consolar aqui é a palavra grega parakaleo, que significa ter alguém do lado, alguém confortando, alguém encorajando, né? Alguém fortalecendo. Então, bem-aventurados os que choram, os que estão tristes, os que estão lamentando, porque eles serão confortados, né? Terá alguém para os consolar, para estar ao lado, consolando. É interessante que essa palavra parakaleo tem a mesma raiz da palavra usada para se referir ao Espírito Santo, como o Paracletos, né? O nosso Consolador, o Consolador que Jesus promete. Vocês não estarão sozinhos, mas vou enviá-los um Consolador, e esse Consolador estará com vocês. Então tem a mesma ideia de ser consolado, ter alguém consolando. Agora o interessante é que, novamente, em Lucas capítulo 6, versículo 21, Lucas não diz nada sobre ser consolado. Ele diz lá, bem-aventurados os que choram, né, os que estão enlutados, os que estão com essa dor profunda. Ele diz, porque rirão, né, havereis de rir, ou dependendo da versão, de sorrir. E não fala de consolo, mas fala de riso. A palavra grega lá é a palavra gelau, rir ou sorrir, não é? E é interessante porque o Evangelho de Lucas, especialmente naquele momento do Sermão da Montanha, ou Sermão da Planície, Lucas faz um contraste entre os opressores e os sofredores. Então ele fala dos ricos, ai de vós ricos, que agora estão rindo, mas vocês chorarão. E ele diz, e vocês que agora estão chorando, vocês rirão. Então ele faz esse contraste entre alguém que está sofrendo e por isso chorando, e que depois haveria de rir. E o contrário, aqueles que estavam oprimindo o povo, não é? Que estavam achando que estavam por cima, um dia eles estariam então chorando ou sofrendo. E é interessante esse ponto,
não é? Por que essas pessoas estão chorando? Elas estão sofrendo uma injustiça, não é? E muitas vezes até perdas, e por isso elas estão chorando. Então esse contraste é muito importante para o nosso raciocínio. Por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10, diz assim: mas o Senhor concede graça maior. É por isso que a Escritura diz: Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes Ele dá a sua graça. Portanto, sejam submissos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, purifiquem as mãos. Indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a própria miséria. Cubram-se de luto e chorem. Que o riso de vocês se transforme em luto e a alegria em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os elevará. Então Tiago chama a atenção daqueles que se achavam poderosos, que estavam rindo e muitas vezes desprezando até a Deus através das suas atitudes. Tiago diz: olha, é melhor vocês chorarem, é melhor vocês lamentarem, porque senão o destino de vocês será algo realmente terrível. E Tiago usa aqui as mesmas palavras que aparecem em Mateus e que aparecem em Lucas, né? Ele fala: reconheçam a própria miséria, cubram-se de luto e chorem. Então ele usa essas duas palavras, penteó e claio, não é? Tanto de chorar quanto de estar de luto, de lamentar, de sentir essa dor. Dor pelo quê? Pelo que eles estão causando. Então repare que o ponto aqui é chorar pelas coisas que estão sendo feitas. Primeiro, em relação a Deus, como estão desprezando a Deus com a sua vida. Segundo, que esse desprezo de Deus faz com que tenham atitudes ruins, e essas atitudes ruins estão prejudicando a outros. E eles não conseguem ver a miséria da sua vida e como eles estão causando males a outras pessoas. Então Tiago os convida a chorar, porque chorar aqui significa voltar a ter a sensibilidade daquilo que é o certo e daquilo que é errado. Chorar aqui é você despertar e perceber como é a condição humana, a miséria que é a vida humana sem Deus. Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que eles são felizes? Porque eles conseguem ter a sensibilidade de perceber qual é a vontade de Deus e que aquilo que os homens estão fazendo é algo ruim, é algo destrutivo. E eles choram porque as coisas não deveriam ser assim. Eles choram porque sentem. Eles não perderam a sensibilidade. Eles não perderam a percepção da vontade e do reino de Deus. E Jesus diz: vocês serão consolados. Vocês receberão o conforto. Que começa, obviamente, nessa vida através de Deus, do Espírito de Deus, mas que esse conforto, essa consolação será plena lá na eternidade. Mas eles estão chorando aqui e agora. Então veja que Tiago faz o contraste. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. E a palavra humilde aqui, a palavra grega tapeinos, que significa aquele que é rebaixado. É de onde deriva a nossa palavra tapete, aquilo que está por baixo. Então humilde é aquela pessoa rebaixada, muitas vezes pela própria sociedade, pela própria estrutura de vida humana. Algumas pessoas são rebaixadas. Mas aqui está falando de uma decisão própria. Não ser rebaixado porque a condição social me faz ser rebaixado. Mas quando eu tomo a atitude de me humilhar, de não entrar nessa disputa de querer ser maior do que os outros. Então, ser humilde. Agora, aquele que não quer se rebaixar, aquele que não quer estar por baixo, ele se torna então orgulhoso. Diante das outras pessoas ele quer ser superior e ele chega ao ponto de se achar tão superior que ele começa a pensar que não precisa de Deus ou da intervenção de Deus. Esses são os soberbos a quem Deus resiste. Agora, é claro que essa passagem de Tiago está dentro de um contexto.
E esse contexto, se você reparar, a epístola de Tiago ela é recheada dos ensinamentos de Jesus do Sermão da Montanha. Tiago coloca muitas coisas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha dentro da sua epístola. E aqui o contexto dessa passagem de Tiago, que começa no capítulo 4, versículo de 1 a 4, diz o seguinte, preste bem atenção nisso. Tiago diz assim, capítulo 4, versículo 1, de onde surgem os conflitos e competições que existem entre vocês? Não vêm exatamente dos prazeres que guerreiam nos seus membros? Vocês cobiçam e não possuem, então matam. Vocês têm inveja e não conseguem nada, então lutam e fazem guerra. Vocês não recebem porque não pedem, e pedem, mas não recebem porque pedem mal, com intenção de gastarem em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. Veja, como eu disse antes, tanto o Sermão da Montanha, como o ensino dos apóstolos, o restante do Novo Testamento, está em concordância. Está em concordância, eles têm algo em comum. E o que eles têm em comum é que o caminho que eles apontam é um caminho diferente desse mundo. Você vai ver Jesus ensinando isso, você vai ver os apóstolos ensinando isso, nas epístolas, no restante do Novo Testamento, você vai ver eles apontando numa direção diferente desse mundo. O reino de Deus não tem uma ligação com as coisas desse mundo. As visões são diferentes, a prática de vida, o propósito, tudo é diferente. Numa direção está o reino de Deus, na outra direção os valores desse mundo. Eles não convergem, eles não andam juntos. Mas a mentalidade desse mundo é uma mentalidade de lutar, de conquistar. A frase conhecida aí de muitos, a frase em latim, segundo a história, dita por Júlio César, né, que se tornou o grande imperador romano, quando ele chega num determinado lugar para combater, e ele escreve depois para alguém uma carta, e ele usa essas palavras, Veni, Vidi, Vici, que significa vim, vi, venci. Ele era um conquistador, então a ideia dele era chegar, observar e conquistar. Não tinha outra opção senão lutar e conquistar. E essa tem sido a mentalidade do mundo e a mentalidade de muitas pessoas. De olhar as coisas tudo como se fosse luta. E tudo está ali para ser conquistado. E os mais fortes, os mais espertos, os mais capazes, os mais poderosos, esses vão entrar para conquistar. São conquistadores. E a mentalidade do mundo, aquilo que o mundo tem apregoado, a direção que o mundo está apontando é essa direção de disputas, de lutas e de conquistas. Vence quem é mais forte. Mas, como Tiago disse acima, essa atitude de conquista, de querer ter mais, ela gera consequências. E quais são as consequências? Tiago disse, primeiro, de onde surgem os conflitos e competições que há entre vocês? Não vem dos desejos da carne, de querer, de possuir, de ser o melhor? Então essa mentalidade de conquista, de luta, o que ela gera? Competitividade. Geram disputas, geram discórdias. Não colabora para a união, ou para a fraternidade, ou para a aceitação, ou para a tolerância, ou qualquer coisa que seja. Não, só colabora para disputas, para guerras e para competições. Geram também guerras, que podem ser guerras civis, guerras ideológicas, guerras judiciais, guerras religiosas. Porque cada um quer impor ao outro a sua verdade, a sua visão. E essa competição geram guerras. Geram também ciúmes, invejas.
Muitos têm sido ensinados a serem os primeiros, a sempre ganhar, a sempre estar à frente, e não suporta ver o outro. Então geram inveja, geram ciúmes. Tudo isso por causa desse anseio de conquistar sempre. Geram também mortes físicas, mortes emocionais, mortes de personalidade. Você precisa apagar o outro, você precisa destruir o outro, você precisa tirar o outro do seu caminho. Quando você identifica que o outro é um obstáculo para o seu crescimento, você vai anular a pessoa. E geram, sem dúvidas, desigualdades. Porque para que um esteja em cima é necessário que outros estejam embaixo. Para que alguém esteja por cima é necessário subjugar os outros. E daí o texto preferido de muitos, infelizmente até muitos evangélicos gostam desse texto de Deuteronômio capítulo 28, versículo 13, onde diz: então sereis cabeça e não cauda, estareis sempre em cima e nunca embaixo. Mas na perspectiva do reino de Deus as coisas não funcionam assim. Porque para você estar em cima, outros precisam estar embaixo, subjugados. É necessário que hajam os perdedores. E a visão do reino de Deus não é essa visão de luta, de competição. O reino de Deus não é edificado sobre essa base. Os que fazem parte do reino de Deus não seguem esse caminho. O ensino de Jesus é claro. Ouça o que Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, façam às pessoas o mesmo que vocês desejam que elas façam a vocês. Faça ao outro aquilo que você deseja que o outro faça por você. Agora veja esse outro texto de Mateus capítulo 18, do versículo 1 a 5. Naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes garanto, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês nunca entrarão no reino do céu. Quem se humilha e se torna como essa criança, esse é o maior no reino do céu. Então aqui ele está falando sobre como fazer parte do reino do céu, do reino de Deus. E os discípulos estavam indagando sobre quem seria o maior. Primeiro Jesus fala que se não for como criança, nem vai entrar no reino. Depois ele diz que para ser o maior é necessário ser o menor. E quando ele diz quem se abaixa ou quem se humilha como essa criança, e abaixar aqui é a mesma palavra tapeinos, aquele que está rebaixado, não é? Mas aqui diz quem se abaixa. Não é ser rebaixado pelo outro, mas é se auto-rebaixar. Quando você se humilha, não ser humilhado pelo outro, mas se humilhar, se diminuir, se tornar o pequeno, o menor de todos, Jesus diz. Então vocês serão os maiores no reino dos céus. Mas é necessário ter essa atitude aqui de humildade. Não de disputa, não de primeiros lugares, não de serem servidos, mas de servir. É interessante porque existe uma história a história dos dois bodes. Existia uma ponte que foi colocada sobre um grande rio, um largo rio, e para fazer a travessia desse rio era necessário passar pela ponte. Aquela ponte estreita, onde só dava para passar um por vez. E de um lado vinha um bode, do outro lado vinha outro bode. E eles se encontraram no meio da ponte. Então, naquele momento, surgiu-se o dilema. Um queria avançar para um lado e o outro queria continuar o seu caminho para o outro lado. Então eles começaram a se enfrentar no meio da ponte, dando cabeçadas e dando chifradas. Qual era a intenção? Era fazer com que o outro recuasse, fazer com que o outro fosse para trás, para que ele continuasse no seu trajeto. O outro, por sua vez, não queria recuar, queria também ir na sua direção. Então nenhum queria ceder, nenhum queria recuar. Então eles ficavam
se degladiando, batendo cabeça, dando chifrada um no outro, não é? Para ver quem conseguiria ser então o vitorioso. E enquanto eles estavam fazendo isso, nenhum nem outro saía do lugar. A decisão ou a solução seria simples. Não precisaria ninguém voltar para trás. Bastaria que um deles abaixasse enquanto o outro passava por cima. Depois disso, cada um poderia seguir na sua direção e continuar o seu percurso. Mas aí vem a questão: quem iria se abaixar para o outro passar por cima? E essa tem sido a história da humanidade, a história da vida real. Que as pessoas estão se degladiando, estão brigando, cada um quer seguir no seu caminho e o outro não quer ceder, e enquanto isso, se machucam e se ferem mutuamente, e no final das contas ninguém avança e ninguém sai do lugar. E a solução que Jesus aponta, a solução do reino de Deus, ela é simples. Quando nós nos humilhamos, quando nós nos abaixamos. Essa é a dinâmica do reino de Deus. Mas para fazer isso, é necessário ter a mentalidade do reino de Deus. E adquirir a mentalidade do reino de Deus só é possível através da renovação. É o que o apóstolo Paulo ensina em Romanos capítulo 12, versículo 2. Ele diz: não se amoldem, não se conformem com o padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Então não é para continuar pensando como o mundo pensa, mas ter a mente renovada pelos princípios do reino de Deus. E é interessante porque o apóstolo Paulo vai explicar em Romanos 12 como que na prática funciona essa mente renovada. É interessante porque em Romanos capítulo 12, versículo 3, ele diz o seguinte: não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém. Então não pense de si mesmo mais do que deveria. Não fique se achando. E depois ele vai entrar numa questão muito prática. No versículo 10 ele diz: amem-se uns aos outros com amor fraternal, cada um considerando os outros mais dignos de estima. Outra versão, considerando os outros superiores. Então ame a ponto de considerar o outro superior, mais digno do que você. E ele continua no versículo 14: abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham os mesmos sentimentos uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas fazendo o caminho com os simples. Não se considerem sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal com o mal. Procurem o que é nobre diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Não se vinguem, caríssimos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Agindo assim, você estará acumulando brasas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Essa é a mentalidade renovada, a mentalidade diferente do mundo, a mentalidade do reino de Deus. Mas tendo essa mentalidade, ou agindo da forma que se está dizendo aqui, alguém poderia dizer o seguinte: mas se vivermos dessa forma, viveremos uma vida sofrida, uma vida triste, uma vida de frustrações. Por quê? Porque o mundo não é assim. O mundo não é aberto para que vivamos dessa forma. E nós vamos sofrer. Verdade. Não vamos apenas sofrer, vamos chorar também. Vamos chorar também. Mas não é um choro passivo, que alguém nos fez chorar. É um choro ativo. Nós choramos e lamentamos pela condição do estado humano.
Choramos pela condição das pessoas. Choramos, muitas vezes, pela nossa própria condição, desejando que as coisas fossem diferentes, reconhecendo que as coisas não estão indo bem, reconhecendo que o que se vê no mundo não está de acordo com a vontade de Deus. E então choramos, e lamentamos, e sentimos essa dor profunda. Ó alma humana, ó ser humano, por que você caminha dessa forma? Por que você vive dessa forma, tão longe de Deus? E choramos, ó meu Deus, quando haverá a redenção dos homens? Quando os homens despertarão para o reino de Deus? Para que as coisas sejam diferentes. Mas sabemos que para que as coisas mudem na vida de uma pessoa, é necessário que o reino de Deus chegue na vida dessa pessoa. Alguém só pode ser mudado, alguém só pode ter a sua mente transformada quando ela tem um encontro com o reino de Deus através de Jesus. O próprio Senhor Jesus chorou chegando em Jerusalém, conforme Lucas capítulo 19, versículo 41. E ele teve aquele choro de luto. A palavra lá é a mesma de Lucas, aquele choro de luto, aquele choro de perda. Ó Jerusalém, por que sois tão rebelde? E ele estava chorando por Jerusalém, por aquilo que o povo tinha feito, por aquilo que o povo estava fazendo, rejeitando o Filho de Deus, a salvação, e por aquilo que o povo iria sofrer por causa da sua rebeldia. E Jesus então chorou. E esse é o choro de Deus, é o choro que nós devemos chorar. Por quê? Porque reconhecemos a necessidade que o homem tem de Deus. É claro que se nós olhamos só para esse mundo, não podemos esperar do mundo consolo algum, porque consolo nenhum virá do mundo. O consolo vem de Deus. E isso é o que me consola todos os dias, saber que existe o reino de Deus. E que no reino de Deus as coisas são diferentes. E é isso que me traz consolo. Então, embora sinta essa dor profunda pela condição da humanidade, ao mesmo tempo eu sou consolado com as promessas do reino de Deus. Porque no reino de Deus e em Cristo as coisas são diferentes. O mesmo texto que Jesus usou quando ele estava na sinagoga, lá no Evangelho de Lucas, e ele abre o livro do profeta Isaías e lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Nesse mesmo texto de Isaías, capítulo 61, do versículo 1 ao 3, diz algo interessante. Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e me enviou para dar a boa notícia aos pobres, para curar os corações feridos, para proclamar a libertação dos escravos e pôr em liberdade os prisioneiros, para promulgar o ano da graça do Senhor. E diz mais: e para consolar todos os que choram. Então já havia, desde Isaías, a promessa da consolação para aqueles que choravam, porque eles estavam esperando este dia, que viria o ungido do Senhor, e poderia curar os corações, sarar as feridas, libertar os aprisionados e trazer a consolação, o conforto. Como nós vimos em Romanos capítulo 12, não podemos nos amoldar a este mundo se queremos ser parte do reino de Deus. Esse mundo, com a sua filosofia, vença a qualquer custo, eu primeiro, em detrimento do outro. Essa mentalidade humana não pode ser a nossa mentalidade. Essa mentalidade do mundo não pode ser a nossa mentalidade. Isso gera individualismo, desigualdade. Mas é essa mentalidade, ou a essa mentalidade, muitos estão acostumados. Infelizmente, até muitos que se dizem cristãos estão olhando para isso como se fosse algo normal. E ao se acostumar a isso, elas vão perdendo a sensibilidade
E quando perdem a sensibilidade, elas não choram mais, porque elas entendem, o mundo é assim mesmo. É um lugar de briga, de guerra, e vai vencer o mais forte, vencerá o melhor. Então se acostuma, onde é normal essas disputas, esse individualismo. E isso faz com que as pessoas percam a sensibilidade e já não chorem mais, porque já não se incomodam mais. Em Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24, o apóstolo Paulo diz: portanto, em nome do Senhor digo, e recomendo a vocês, não vivam como os pagãos, cuja mente é vazia. A inteligência deles se tornou cega, e eles vivem muito longe da vida de Deus, porque o endurecimento do coração deles é que os mantém na ignorância. Eles perderam a sensibilidade e se deixaram levar pela libertinagem, entregando-se com avidez a todo tipo de imoralidade. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês lhe deram ouvidos, e se foram mesmos instruídos segundo a verdade que há em Jesus. Vocês devem deixar de viver como viviam antes, como o homem velho que se corrompe com paixões enganadoras. É preciso que vocês se renovem pela transformação espiritual do seu entendimento e se revistam do novo homem, criado segundo Deus, na justiça e na santidade, que vem da verdade. Aqui é a mesma ideia de Romanos 12, que renove o seu entendimento através do Espírito, a sua mentalidade, a sua maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas. Então ele diz, não é para vocês viverem como viviam antes, como vivia o velho homem, se é que vocês abandonaram a velha vida e nasceram de novo em Cristo Jesus. Porque se não nasceram de novo, também não podem fazer parte do reino de Deus, é o que Jesus ensina no Evangelho de João, capítulo 3. Para fazer parte do reino de Deus é necessário nascer de novo. E esse novo homem é diferente do velho homem. Ele não está corrompido. E é interessante porque Paulo diz, eles perderam a sensibilidade. E a palavra aqui, perder a sensibilidade, significa cessar com a dor ou a aflição. Eles chegaram ao ponto de não mais sentir dor ou aflição ou qualquer tristeza. É justamente o contrário do convite de Jesus. Sejam sensíveis. Chorem. Chorem pelo que vocês estão vendo, observando e até sentindo. A miséria humana, a sua e a dos outros. Mas aqui não. Estão tão envolvidos, o apóstolo Paulo diz, vivem muito longe da vida de Deus, estão cegos no seu entendimento e na sua maneira não só de compreender, mas de enxergar a vida, que se tornaram insensíveis. Eles não sentem mais dor, não são mais comovidos com nada. Com a dor dos outros, com a perda, com os males que estão sendo causados, já não choram mais. Então o que eles estão buscando é a conquista das coisas desse mundo, é o status. Esse é o consolo que eles buscam, as coisas desse mundo. Eles não querem ficar como aqueles que sofrem. Sofrer traz a ideia de fraqueza, de debilidade. E ninguém quer isso. Mas Jesus está prometendo para aqueles que ainda têm a sua sensibilidade, para aqueles que conseguem ver com os olhos de Deus e chorar o choro de Deus, porque sentem ainda a miséria humana. E para esses que estão chorando, há a promessa de serem consolados. O desafio para nós, que queremos ser parte do reino de Deus, é mantermos firmes e viver aquilo que Jesus está nos apontando. E não sermos levados, e não sermos amoldados por esse mundo. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: ser você mesmo em um mundo que está sempre tentando te mudar é a maior conquista possível. Então, se queremos falar de alguma conquista, é a conquista de nos mantermos fiéis a nós mesmos, a nossa convicção,
a nossa fé ao chamado de Jesus para nós. Sermos o que Jesus quer que sejamos, nesse mundo que está todos os dias tentando nos mudar. E continuar sendo discípulos de Jesus, num mundo cada vez mais afastado de Deus. Essa é a nossa luta. Não contra a carne, não contra sangue, não contra pessoas. A luta contra as trevas, contra o pecado, a luta para nos mantermos no caminho e jamais perdermos a sensibilidade. Então, a você que deseja fazer parte do reino de Deus, a você que tem buscado ouvir as palavras de Jesus e colocá-las em prática, a você que tem a sensibilidade de enxergar o mundo como ele é, longe de Deus, fora da vontade de Deus, tem visto as misérias da alma humana e tem chorado todos os dias por isso. Bem-aventurado é você, e Deus o consolará. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.